Estamos de volta com o primeiro bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 20 de setembro. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia e relembrando que esse programa será reprisado amanhã, mas que você também poderá revê-lo acessando o site www.oriobranco.net. Você que está chegando agora, nossa convidada de hoje no Tribuna Livre é a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, do PSB. Prefeita, em uma casa legislativa, acredito, na minha opinião, existem muitos exageros. A base só elogia, a oposição só critica. Aqui nós teremos o programa inteiro para falar das suas ações, do seu trabalho à frente da Prefeitura de Rio Branco. Como eu sei que a senhora não é perfeita, como ninguém é perfeito, eu gostaria que a senhora pudesse expor algum erro que a senhora teve durante o seu período de gestão. Porque para falar dos acertos, a gente vai ter o programa inteiro. Só para a gente começar. Primeiro que a minha relação com a Câmara Municipal de Rio Branco não é nessas bases, né? Eu não tenho uma base que apenas elogia. Assim como eu também não tenho lá uma oposição que só critica. Volta e meia eu recebo, sim, reconhecimento de vereadores da oposição. Assim como volta e meia eu recebo críticas de vereadores da situação, de vereadores que me apoiam. Eu considero saudáveis essas críticas, busco fazer mudanças quando as considero pertinentes e aquelas que acho que são injustas, que são injustificadas, não dou muita atenção. Eu diria que citar um erro, né? É difícil fazer isso, porque, a rigor, na gestão pública, você está lidando com vidas de pessoas, recursos que não são seus, são da população, portanto, o desejo o tempo inteiro é de acertar. E se existem erros, o erro foi cometido tentando acertar? Tentando acertar. Certamente cometemos erros, né? Mas não intencionais, sempre na intenção de acertar, de fazer o melhor possível. Perfeito. No primeiro bloco, já só de apresentação, já houve até um bate-papo, no sentido de dizer que Rio Branco é uma cidade difícil de administrar. Ela, diferentemente da minha cidade, Cruzeiro do Sul, que Cruzeiro do Sul foi fundada por um engenheiro militar, que a primeira coisa que ele fez foi o plano, né? Plano de todo diretor da cidade, que ainda hoje, Narciso, prevalece. Pequenas modificações, mas ele teve um plano. Foi o Thaumaturgo de Azevedo, Marechal Thaumaturgo de Azevedo, que é um engenheiro militar. Sim. Aqui, como disse o Narciso, houve um processo de invasão muito grande, notadamente na década de 70, 80, invasões, etc. Me mate uma curiosidade, como é administrar Rio Branco com todas as dificuldades? Eu diria que das missões políticas, né, que alguém pode assumir, eu não tenho dúvida de que a mais difícil aqui no nosso estado é ser prefeito da capital. Rio Branco é uma cidade já de médio porte, né? Portanto, tem problemas que já são comuns, inclusive as cidades grandes, né, do país. Mas nós temos ainda dificuldades de infraestrutura que são primárias. Temos problema de esgoto, temos problema de abastecimento de água, temos falta de pavimento na cidade, né? Nós temos uma população que eu diria cada vez mais empobrecida, com falta de perspectiva de trabalho. Tudo isso reflete nos serviços municipais. Além do fato de que nós estamos hoje atravessando o país inteiro um momento de crise financeira muito grande, né? Nós estamos vivendo uma estagnação econômica, né? E é evidente que nesses momentos, se por um lado as receitas do município ficam estagnadas ou são reduzidas, por outro, a procura por serviços públicos de saúde, de educação, né? Sobretudo de assistência social, aumentam. Então, nós temos essas dificuldades, né, que a conjuntura atual faz com que se torne ainda uma tarefa mais complexa. Nas preliminares aqui, adveio a oportunidade de fazer uma comparação, até que por acaso foi aventada aqui. O nosso pacto federativo, ele é muito ingrato com as prefeituras.
Concordo. E a senhora me deu um dado por demais interessante e que a população de Rio Branco precisa tomar conhecimento. O Acre, 50% da sua população habita em Rio Branco. Aí quando você pega o orçamento do Estado e o orçamento da Prefeitura, o orçamento da Prefeitura de Rio Branco é 10% do orçamento do Estado, tendo uma responsabilidade de administrar 50%. Quer dizer, isso não é uma injustiça? O novo pacto federativo, né, que está se discutindo no Brasil, né, inclusive tem a simpatia do... Mas essa criança não nasce nunca, Tem a simpatia do ministro da Economia, que diz que agora, concluída a etapa da reforma da Previdência, ele vai né, se deter a isso, passaria por fazer uma recomposição disso. Hoje, 70% das receitas do país ficam com a União e os outros 30% né, são distribuídos entre estados e municípios. Então, a gente vê aí que há um descompasso grande. Os municípios receberam, com a Constituição de 88, Osmir, receberam muitos encargos, receberam muitas políticas para executar, muitas atribuições, mas não houve a devida repartição do bolo tributário. Então, enquanto isso não houver, os municípios vão continuar de pires nas mãos, vão continuar buscando o tempo inteiro equilibrar a conta e sem dar conta, o que é pior, o que é mais grave, sem dar conta de atender a contento todas as atribuições que estão sob a responsabilidade do município. E eu estou falando aí município de um modo geral, porque o país inteiro atravessa esse problema. Nós temos hoje em Rio Branco uma situação um pouco diferente das situações de grande parte dos municípios brasileiros. Rio Branco tem um orçamento muito insuficiente, né, para dar conta de atender as demandas por serviços municipais, mas tem ainda, né, graças a boas gestões, né, tem ainda saúde fiscal, ou seja, está conseguindo ainda honrar os seus compromissos. Mas a gente não pode perder de vista que o fato de ter um orçamento pequeno, né, de receber pouco desse bolo tributário e de não conseguir ter um desenvolvimento econômico que acabe refletindo na receita do município, o município fica também de mãos muito atadas, né, para dar conta de resolver todos os problemas da cidade. Aproveitando, prefeita, como é que está aquele processo lá que visa uma redistribuição do ICMS? Sim, nós tivemos boas discussões nesses últimos meses com o governo do Estado, com a mediação do TCE, né? Foi criado um grupo de trabalho que, sob a coordenação de um representante do TCE, mas o apoio da secretária Semiramis, fez um excelente trabalho, criando, inclusive, regras para que a repartição, né, a distribuição do ICMS se dê de forma legal. Porque o que ocorre é que hoje a forma como está sendo repartido não é legal. A Constituição estabelece que não menos do que 70% desses recursos, né, estabelece que o ICMS, melhor dizendo, deve ficar não menos do que 75% com o Estado e que os outros 25% deve ser repartido com os municípios. E diz que desses 25%, que é cota parte dos municípios, não menos do que 70% deve ser com base naquele valor fiscal adicionado, né? Valor adicionado fiscal, o VAF. Então, o que acontece até agora? Nós não tivemos, e os outros 25% teriam que ser regulamentados por uma lei estadual. A lei estadual complementar, lá de 93, só disse o seguinte, só estabeleceu ratificando o que estava na Constituição. A Constituição falava não menos do que 75% e a lei complementar 63 de 93 disse 75% para o VAF e os outros 25% para regulamentar por uma lei específica. Ocorre que essa lei específica até hoje não ocorreu e o Estado passou a fazer a repartição do ICMS entre os municípios da forma como bem entendeu. O que Rio Branco buscou esse ano, ao tomar conhecimento disso, foi de que houvesse a regulamentação. Nós não queremos nenhum centavo que os municípios estejam recebendo, nós não queremos a mais ou a menos, né? Nós queremos o justo, o correto, o legal, o que diz a Constituição
né? E aí nós fizemos todo um trabalho junto com o TCE e Ministério Público e Secretaria da Fazenda, com 3 representantes do município, prefeito Tião Flores, prefeita Fernanda Assem e o prefeito Mazinho Serafim, representaram os municípios nesse grupo de trabalho e chegaram a um projeto, uma proposta para transformar em projeto de lei, para o governo encaminhar à Assembleia Legislativa para regulamentar. E eu acho que é uma proposta bem justa, porque Agora, ela... Há uma proposta de Rio gradual, Branco- né? Há uma proposta gradual. É uma proposta, inclusive, que faz um período de transição, né? Cria regras de transição, porque não dá para ser de forma abrupta também, né? A Rio Uma Branco regra- vinha perdendo, né? Ele não Rio tá Branco perdendo. está perdendo. Pela regra constitucional, que é a única regra legal que nós temos, né? Na ausência de uma regra específica, por lei específica, a regra constitucional é que prevalece. Pela regra constitucional, nós deveríamos estar recebendo hoje em torno de 85% dessa cota parte dos municípios. E o município de Rio Branco está recebendo... Essa quota parte, ela é proporcional à população, né? Não, Logicamente, não. Ela é proporcional ao chamado valor adicionado fiscal, que é a Questão fiscal, entrada e previdenciária circulação também. de mercadorias, né? Mercadorias e serviços. Aqui. Mas o projeto que está para ir para a Assembleia Legislativa, ele é um projeto que garante essa transição, para não ser uma coisa abrupta, e garante também esses critérios para repartir-se 1/4 da cota parte, considerando um incentivo para a educação, um incentivo para quem tem a maior área de proteção ambiental e um outro critério que eu também achei muito bacana, né? Que é um critério que busca corrigir essa desigualdade que existe de desenvolvimento entre os municípios, uma correção de desigualdade intermunicipal. Eu vou pegar aqui uma frase do ídolo do Osmir Lima, Sim. Ulisses Guimarães. É verdade. É verdade? Sou um dos políticos Enfim, eu vi mais... você concordando com o Narciso. Hã? Enfim, eu vi você concordando Ulisses com o Guimarães Narciso. dizia, Fez e ele a afirmativa gostava correta. de reproduzir essa frase. O segredo da felicidade é fazer do seu dever um prazer. A gente sabe, e já discutimos aqui ano passado, sobre as dificuldades de eleger, de ser prefeito de Rio Branco. A minha pergunta é, lhe dá prazer ser prefeito de Rio Branco? Assim, complicado, né? Para alguém que está no meio, né, desse turbilhão, Mas não é vaidade, prazer. dizer que sente, né, prazer em Mas ser. posso complementar a Sim. pergunta dele, que ele está fazendo? Sim. Uma vez, quando a senhora saiu como vice, aí disseram para mim, assim, não, mas é uma mulher que veio da academia. Eu digo que vocês estão completamente enganados. Pois é. Essa é uma das famílias mais tradicional da política criana. É mesmo. A família Machado. É. A mãe dela foi deputada federal. verdade. Foi deputado de Foi. relação séria. Sim. Eu Sim. também estava lá. Sim. O querido Manuel Machado foi deputado estadual por muito tempo aqui, né? A figura Expedito ótima. Júnior foi prefeito de Taracá e de Sim, Guanão, sim. né? Eu E tenho... E tem um histórico também na gestão, né? Socorro com um pouco mais de 20 anos, comandou um programa de combate ao analfabetismo, ficou histórico aqui. Quando ninguém falava Formação de professores no estado inteiro. Desculpa, pode responder. Com 20 e poucos anos eu estava coordenando já isso, né? Eu tenho dito sempre, assim, Narciso, que eu não sinto alegria nisso, né? Eu me sinto muito honrada. Então, eu quero substituir... Mas a honradez é superlativo de alegria. Tá? Então, a honra é uma forma também de felicidade, porque eu sou feliz no sentido de que eu estou cumprindo com uma missão que eu considero muito relevante. E isso, para mim, vale mais do que qualquer coisa. Nada se compara a poder cumprir, né? Agora, a gente costuma achar que quem assume um cargo desse fica envaidecido, né? Eu não fiquei nada, eu não considero que esse cargo seja algo que envaideça. Eu considero uma responsabilidade tão grande que é isso que me motiva a buscar dar conta, né, dessa responsabilidade. Ótimo. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos com o segundo bloco do Tribuna Livre. Não sai daí.
Segundo bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 20 de setembro, agradecendo sua audiência, sua companhia, relembrando que você pode rever o Tribuna Livre acessando o site riobranco.net. Acesse o riobranco.net, fica por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e também no mundo. Nós estamos recebendo hoje para o nosso debate, para a nossa conversa, a prefeita de Rio Branco, Socorro Nery. Prefeita, quando a senhora foi vice na chapa do ex-prefeito Marcos Alexandre, a senhora já sabia que a qualquer momento poderia assumir a prefeitura de Rio Branco. E isso se concretizou posteriormente. Quando foi praticamente confirmado que a senhora ficaria como prefeita da capital, a senhora fez alguns planos, alguns projetos. Diante de tudo isso, o que a senhora fez, que a senhora conseguiu fazer, conseguiu realizar e o que a senhora ainda não conseguiu diante das dificuldades que o país atravessa, que o Acre atravessa e que Rio Branco não é diferente? Eu usei o período que eu fiquei como vice do prefeito Marcos Alexandre como um momento de aprendizado. Eu aprendi muito com o prefeito Marcos Alexandre, aprendi muito com toda a equipe, né? Da gestão municipal, uma equipe muito experiente, muito competente, muitos inclusive continuam comigo, né, até hoje. E quando eu assumi, foi meio que natural assumir. Eu já conhecia a gestão municipal, eu já conhecia os desafios, né, que teria pela frente, as dificuldades, né, e junto com a equipe, nós trabalhamos já naquele primeiro momento um plano a ser executado no restante do ano. Eu assumi em abril do ano passado, né? E executamos planejamos o que seria possível executar ainda em 2018. Mas o que a gente não pode perder de vista é que, como eu fui candidata a vice junto com o Marcos, eu fiz campanha junto com ele, eu participei da elaboração do plano de governo dele, o plano de governo que eu continuo a executar é esse mesmo plano. Eu não tenho outro plano de governo. Eu executo o mesmo plano que eu defendi junto com o Marcos em 2016. Então, não há dificuldade nisso, não é? Um plano já pensado de forma muito coesa e muito responsável, né? O Marcos nunca teve planos mirabolantes para a cidade, porque ele sabia as dificuldades financeiras do município, e de modo que as nossas metas, né, as metas desse plano de governo, elas estão sendo alcançadas. O G1 faz anualmente, né, uma avaliação do cumprimento de metas das capitais brasileiras, e Rio Branco, se não me engano, ano passado e no ano anterior, ficou ali em terceiro lugar entre as capitais, né, no cumprimento das suas metas, dos compromissos assumidos no plano de governo. E eu sigo dando sequência a esse plano. Agora, uma coisa que para mim foi definitiva, foi decisiva, melhor dizendo, para que a gente pudesse trabalhar esse ano, foi a reforma administrativa que eu realizei ano passado. Se eu não tivesse feito o corte de 12 órgãos municipais, de 132 cargos comissionados, né? Se eu não tivesse feito uma redução de locação de imóveis, de veículos, se eu não tivesse cuidado de fato de reduzir despesa administrativa, como reduzimos, nós hoje não teríamos condições de seguir atuando na cidade, buscando minimizar os problemas da cidade. Porque o recurso é muito reduzido. Ali você não tem sobra nenhuma. Você tem muito mais demandas para atender do que dá conta, né? Então, você tem que estar o tempo inteiro na ponta do lápis. Eu diria que a grande mudança que eu consegui fazer foi, de fato, fazer esse enxugamento da máquina administrativa para poder conseguir esse ano ter um fôlego um pouquinho maior para fazer o que estamos fazendo. Agora só um pouquinho, só para me complementar, porque quando eu falava de algumas, né, mudanças, eu não falava em si de mudanças no plano de governo, mas na forma de atuação. Por exemplo, o ex-prefeito Marcos Alexandre, ele fazia a recuperação de ruas mesmo com o inverno, mesmo com a chuva. Sim. A senhora dizia que, quando assumiu, não ouvi da senhora exatamente, mas foi noticiado, que a senhora teria dito que não faria esse mesmo trabalho no inverno porque seria jogar dinheiro público fora. Então, existem algumas formas de atuação. Não tenha dúvida, embora o plano de governo seja o mesmo, né, eu dou sequência, implementei algumas ações novas, mas estamos dando sequência, não tenha dúvida que é do meu jeito. Eu nunca enganei ninguém de que, a partir do momento que eu assumisse a titularidade, eu faria a gestão do meu jeito, com as minhas convicções, com aquilo que eu acredito.
Eu ouço muito a equipe técnica e a equipe de engenheiros que me assessora, que está na prefeitura, uma gente muito experiente, me mostrou exatamente isso, as dificuldades de fazermos no período de chuvas, com chuva diárias como tivemos, né, nesse período agora, fazer intervenções num volume maior como nós desejávamos. Prefeita, se eu fosse chamada a optar, eu tenho 48 anos de formado em engenharia, se eu fosse chamada a optar pelas duas opções, eu optaria pela que a senhora optou. Porque realmente tentar... Mesmo correndo o risco de sofrer um desgaste como ela sofreu? Pode ficar apanhando. O desgaste pode ser momentâneo. Quer dizer, por quê? Aí, agora, sobre isso eu pergunto. No inverno, de fato, no período das chuvas, Rio Branco ficou um pouco... Ficou muito, né, Ciro? Eu A diria que ficou senhora- muito. Ficou muito. Aí a senhora deu uma bela recuperação nas ruas, bela recuperação. E com qualidade, né? E com qualidade. Está havendo reconhecimento disto? Olha uma situação aqui para a gente pensar juntos, e quem está em casa também, né, refletir um pouco sobre isso. No período de chuvas, né, de janeiro a abril, né, que choveu diariamente mesmo, a EMUB continuou com 10 equipes trabalhando. Esse trabalho não foi visto, porque é um trabalho que não tem qualidade, que não tem durabilidade, né? Mas o que eu disse quando eu falava de que não daria para fazer uma intervenção mais significativa, eu me referia a essa intervenção que nós estamos fazendo agora na Operação Verão, com muito mais equipes, com muito mais maquinário, com o recurso que nós planejamos e economizamos para fazer, mas não deixamos de fazer no período das chuvas. Mas a experiência me mostrou, inclusive observando em 2017 como é que se deu o período chuvoso, observando 2018, a experiência me mostrou que não é um trabalho que tenha durabilidade. Não dá para você fazer um volume. A produtividade das equipes, ela diminui muito. Tem dia que, no período de chuvas, que a gente observava isso, as equipes ficavam praticamente paradas o dia inteiro. Mas você está lá pagando o maquinário, está pagando a mão de obra, né? E quem está pagando? Quem está pagando é o povo, né? A despesa que a senhora tem uma que eu gostaria de saber em que situação está. O governo federal está fazendo a reforma da Previdência. Sim. Por absoluta necessidade. Sim. Não há como não fazer a reforma. O Estado, hoje, já coloca quase 50 milhões mês do orçamento que poderia investir uma série de benefícios para o cidadão, coloca no Acre Previdência. Como é que está a Previdência dos funcionários do município de Rio Branco? A Previdência Municipal de Rio Branco é uma das melhores do país. Saudável, uma das né? melhores do país. Que bom, Rio Branco primeiro criou, né, o regime, né, de Previdência Municipal, e só depois é que foi criar o Instituto. E estabeleceu um prazo de carência de 5 anos. Então, Rio Branco fez todo o dever de casa muito bem feito na criação do seu regime próprio, né, de previdência. Não foi no afogadilho, não foi de forma assodada, foi de forma muito planejada. O prefeito Angelim teve muita cautela nisso, muito cuidado. O prefeito Marcos Alexandre, quando criou o Instituto, da mesma forma. Agora nós vamos fazer um reforço, né, no Instituto de Previdência do município. Mas o que acontece? Nós temos hoje, no fundo, né, da Previdência do município, mais de 400 milhões aplicados. Para você ter uma ideia, né? Tem mais de 400 milhões aplicados. Mas o município já está tendo que fazer, já há alguns anos, né? Está tendo que fazer uma suplementação, uma alíquota suplementar, além daquela que ele paga como empregador, ele está tendo que fazer uma alíquota suplementar, uma suplementação, em razão do estudo atuarial que demonstra que em 20 anos e 25 anos poderia estar vai ocorrendo precisar mesmo que o fazer. Estado. Exatamente. Então o município já está cuidando, Se precavendo, né? Problemas que poderiam ocorrer daqui a 20, 25 anos. O município está cuidando hoje já disso, para que esses problemas não ocorram no futuro. Então há todo um cuidado
que a equipe do RBPrev, que é o nosso Instituto, né, de Previdência do município, tem tido uma equipe muito experiente, a Raquel Nogueira, que preside, muito cuidadosa, muito experiente, se cerca, inclusive, de consultoria da Caixa Econômica Federal para fazer a aplicação desses mais de 400 milhões, né? Então, há todo um cuidado. É fundamental. E que, se não tiver esse cuidado, é evidente que nós podemos, no futuro, ter, né, uma... Mas hoje, o próprio governo federal, o próprio governo federal mesmo faz esse controle. Ele acompanha para saber se as medidas sugeridas, recomendadas, né, pelo estudo atuarial, se essas medidas estão sendo cumpridas. E a gente recebe a cada período uma certidão, né, dizendo que está tudo ok. E essa certidão torna o município adimplente ou não. Então, tem uns cuidados também de controle para que a situação dos regimes próprios de previdência sejam responsáveis, né? Agora, não sei como é que fica isso depois da reforma da Previdência. No momento, a gente não tem muito como opinar se ainda não concluiu. Os estados e né? municípios, né? Agora, uma emenda... Ainda não concluiu esse processo, né? Mas há uma discussão a esse respeito. Prefeita, na época da Constituinte, havia um grupo de congressistas na época, sob o comando do Roberto Campos, que era constituinte da época, que já chamava atenção para o caos em que se meteu a presidência da União. E ele dizia, entre 20 e 30 anos, a Previdência Social será o maior problema deste país. E aqui, por dever de justiça, nós devemos registrar que a situação da Previdência da Prefeitura de Rio Branco se deve à responsabilidade de 3 gestões continuadas, 2 de Angelim e uma de Marcos Alexandre, que agiram com profunda responsabilidade sobre isso. Esse reconhecimento... social com seguridade social. Foi o que aconteceu com a União. Esse reconhecimento, realmente, a gente precisa sempre fazer mesmo. Tem que fazer. Eles foram muito responsáveis. Foram muito responsáveis. Bom, Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos com o terceiro bloco. Não sai daí. Volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que o programa será reprisado amanhã, sábado, dia 21, e que você também pode rever acessando o site oriobranco.net. Nós estamos recebendo hoje a prefeita de Rio Branco, Socorro Nery, do PSB. Prefeita, já falamos muito sobre a atuação, sobre o trabalho que a senhora vem fazendo à frente da Prefeitura de Rio Branco, e agora nós vamos usar esse terceiro bloco para falar um pouco de política. Pelo que vi, a senhora tem consciência tranquila do trabalho que a senhora tem feito à frente da Prefeitura de Rio Branco. A senhora está tranquila também para uma possível reeleição? Então, começamos bem esse bloco, né? Começou direto, né? Eu tenho insistido num ponto de que eu considero que há um tempo certo para tudo, né? E esse tempo agora é o tempo do trabalho. Tem tanta coisa para fazer, tantas demandas para atender, tantos problemas que a população está ansiando para que sejam resolvidos, que eu não posso me dar o prazer de discutir política esse ano. Eu só vou discutir eleição, se serei ou não candidata, ano que vem. Esse ano é o tempo do trabalho. Mas no íntimo, eu não quero saber o seu íntimo. A senhora está se sentindo bem como prefeita? Eu já respondi aqui que eu estou me sentindo honrada, né? E como servidora pública, que sou há mais de 34 anos, não há outra coisa, né? 34 anos de idade. Então, há mais de 34 eu sou servidora pública, o Narciso é muito gentil, né? Há mais de 34 eu sou servidora pública e o que o servidor público deseja na vida é dar conta das missões que recebe. Então, tudo que eu desejo é dar conta de cumprir essa missão e sair de cabeça erguida, né? É candidato, É candidato, Isso é Osmir? conversa de candidato, É a conversa elegante, de uma candidata elegante. Prefeito, o deputado Manuel Moraes lançou a sua pré-candidatura e a senhora não reprovou, não aprovou, mas também não reprovou. Eu presido a direção municipal do PSB. O deputado Manuel Moraes é um parceiro, é um companheiro de partido, né, muito querido. E é evidente que o meu partido deseja ter
um candidato a prefeito, deseja... faz parte das discussões partidárias, todos os partidos, né, discutem a respeito do seu fortalecimento, mas o deputado Manuel Moraes não falou realmente meu nome, até porque até hoje nós não fizemos essa discussão. Agora peraí, Osmi, porque já que ela fala que como prefeita, Sim. ela quer trabalhar, não quer saber ainda de falar se é ou não candidata nas eleições do ano que vem, mas é presidente da Executiva Municipal. Sou. E o partido precisa se organizar para as eleições do ano que vem. Ontem o deputado estadual Genilson Leite se filiou ao PSB. Sim. Seria uma segunda alternativa, caso a senhora não fosse candidata à Prefeitura de Rio Branco? O Genilson é uma alternativa boa para qualquer cargo, né? É um homem decente, né? Honesto, uma visão de futuro muito boa, uma sensibilidade social muito grande, inclusive por ser médico, né? E por vir de uma origem pobre, como eu vim também lá em Tarauacá. Então, o Genilson sempre é boa opção para qualquer perspectiva política que a gente tem. O PSB ganhou muito com a vinda do Genilson. Eu, particularmente, ganhei muito. É um amigo conterrâneo, alguém que eu acredito, que eu confio e que eu estou muito feliz com isso. Mas essa, de verdade, é uma discussão que o partido só vai ter ano que vem. Qual é o seu relacionamento hoje, prefeito, com o governador Gladson Cameli? A parceria, como é que está sendo feita essa parceria? Eu tenho percebido que as próprias pesquisas apontam que há uma relação da população em relação ao governador, a pessoa dele, e há um outro sentimento em relação ao governo, né? E aí eu tenho que te responder nas duas perspectivas. Eu tenho com o governador Gladson Cameli uma relação muito boa. Eu gosto muito dele, eu tenho muita admiração por ele, muito carinho, né? Mas eu não tenho até hoje com o governo do estado nenhuma parceria. E nós estamos aqui na capital com praticamente metade da população, né? Inclusive tivemos que assumir questões que eram assumidas pelo governo do estado e o estado simplesmente deixou para lá, não deu sequência e a prefeitura, mesmo nesse momento de crise, teve que assumir. E eu estou me referindo aqui ao Parque da Maternidade, ao Parque do Tucumã e a outros espaços, né, públicos de Rio Branco que estavam na responsabilidade do governo do estado e que eu tive que assumir. Então, eu não tenho ainda com o governo do estado nenhuma parceria, mas tenho com o governador Gladson Cameli uma relação de muito carinho. Prefeita, o atual governador de São Paulo, João Dória, ele trabalha 24 horas por dia dentro da candidatura dele de presidente da República em 2022. Aí, quando alguém se pergunta, você é candidato? Ele disse, não, agora não é hora de eleição, é hora de gestão. Sim. A senhora, eu acho que a senhora também não supõe na sua candidatura. Eu acho, eu avalio. Outro dia eu li uma frase de um jornalista, né, do Josias de Souza, em que ele dizia, né, que eu considero muito bom também, em que ele dizia que só tem um lugar em que reeleição vem antes de trabalho, que é no dicionário. Né? Só tem um lugar em que reeleição vem antes de sucesso, que é no dicionário. Então a gente, quer dizer, que sucesso vem antes de trabalho, que é no dicionário. Então a gente tem que ter cautela nas coisas, né, Osmar? Então é preferível fazer um bom trabalho para precisar na eleição. Sim, claro. Eu acho que eu não posso hoje, é muito prematuro hoje, ficar discutindo, né, eleição de 2020. Deixa eu entrar aqui, Então Osmi, ele tem uma Sim, para sim. fazer. Porque se ela fala que não discute ainda a questão de reeleição, se o partido em si só vai discutir essa questão das eleições no ano que vem, o ano que vem, de onde surgiu essa história de que a senhora poderia ser candidata, inclusive, com o apoio do senador Sérgio Petecão? Olha que coisa extraordinária, né? Que poderia me acontecer e quem sabe, né? Poderá me acontecer. Eu tenho com o senador Petecão uma relação de amizade e de muita gratidão. Ele ajuda a população de Rio Branco, né? Colocando emendas para a Prefeitura de Rio Branco, desde a gestão do prefeito Marcos Alexandre. Ele tinha com o Marcos também, na gestão, uma relação muito boa. A relação que eu tenho com ele é uma relação de amizade também, mas é uma relação também de gratidão por esse apoio que ele tem dado. Além disso,
Todas as vezes que eu tenho tido problema em Brasília, o senador Petecão tem sido aquele braço amigo que me pega, me leva junto no ministro, faz a audiência acontecer para que aquela questão, aquela demanda seja resolvida. É uma relação de alguém. Eu vejo sempre assim, a postura dele é a postura de alguém que não está ligando para essas querelas políticas, para essas discussões partidárias. Ele está preocupado em ajudar o Estado. E como presidente da AMAC, eu tenho percebido isso. Ele não ajuda só a mim. E se o Petecão quiser lhe ajudar na sua eleição, na sua possível reeleição ano que vem? Mas olha, isso seria certamente algo a me fazer pensar mesmo em ser candidata, sem dúvida alguma. Há inclusive uma proposta de aliança entre PSB e PSD. Só mudando aí o último. Até hoje não aconteceu nenhuma tratativa nesse sentido, né? A relação nossa é sempre de muito carinho, de muito respeito. Mas não aconteceu mesmo. Mas eu leio, como você também leu, e tudo que eu posso lhe dizer é que eu tenho por ele esse carinho, essa gratidão, esse respeito e certamente contar com o apoio, né, do senador Sérgio Petecão é desejo de qualquer pessoa que pense, né, em vir a ser candidato. E comigo não seria diferente. A senhora não pode negar que tem um sangue de política na veia. E como eu disse... E não nego. A sua família, tradicionalmente, foi uma família política de valor aqui nesse estado, não é verdade? Sim. E esse sangue é uma coisa terrível. Eu não nego mesmo, sabe, Osmir? Eu não nego as minhas origens, né? Eu nasci lá no Seringal São Luís, no Rio Tarauacá, eu não nego isso, não tem por que negar. Claro. Né? Isso faz parte de mim, me orgulha muito. Assim como não nego o fato de que venho de uma família que é política. O meu tio Manuel Machado foi deputado vários mandatos, minha mãe foi deputada federal, eleita pela educação, né? Eu tenho orgulho dessa história. Seu parente prefeito. Exato, o Esperidião Júnior foi prefeito, né? Eu tive o Menezes, que foi vereador aqui em Rio Branco. Quer dizer, há uma história, né, na política da minha família e eu não tinha por que negar isso. Claro. Eu leio, inclusive, com muito espanto, algumas pessoas que dizem que eu vim da academia, que eu não gosto de política, né? Que eu não faço política. Eu leio muitas críticas nesse sentido que eu não faço política. O que de fato eu não faço, eu digo aqui, olhando para vocês, é politicagem. Eu cheguei à idade já que cheguei, né? Tendo estudado já o que estudei, as experiências de trabalho que tive, eu não me dou mais o direito de praticar coisas com as quais eu não concordo. Prefeito, só não tem jeito, né? Populismo. Prefeito, eu sei que o assunto é deselegante, é chato, mas não temos como fugir dele. Em domingo, em conversa com a senhora, e daí surgiu essa pauta do programa de hoje, a senhora falava da satisfação de estar contribuindo com uma cidade mais justa, mais desenvolvida. Aliás, tem prêmios aí em todos os setores, na saúde, na educação. Acaba de conquistar o primeiro lugar na terceira gestão de cidades sustentáveis, com aquela história das feiras nos bairros, enfim. Mas a senhora disse que estava meio chateada com relação aos ataques, que a senhora acha que, na verdade, são mais do que ataques, são mais do que críticas, são ataques mesmo à honra, até com tom de machismo. De certa forma, na sua opinião, isso tira um pouco o foco da sua gestão? Como é que a senhora está tratando isso internamente? A senhora vai à justiça contra essas pessoas? Não tira o foco da gestão, não. Isso não me abala em termos administrativos, de forma nenhuma. Eu só me sinto na obrigação, como mulher, de buscar a reparação na justiça. Porque não se trata de crítica, e eu como pedagoga que sou, né, sempre busco fazer essa distinção. A gente precisa entender, e quem está nas redes sociais precisa entender, que crítica é uma coisa, é desejável, né, ajuda a gestão, mas ofensa, injúria, são coisas completamente diferentes, são crimes, né? E quando chega ao meu conhecimento, eu tomo sempre a iniciativa de printar e enviar para um escritório de advocacia que está me representando. Eu me sinto obrigada a fazer isso, para que outras mulheres não tenham que passar por isso, não tenham que ler, não tenham que ter o esposo, o filho, um amigo, uma mãe, um pai, tendo que ler comentários, né? Ofensas, agressões tão pesadas como têm sido feitas contra mim. Eu não consigo entender a razão disso, porque se a gente estivesse falando
de uma prefeita perdulária, que gastasse o recurso do município de forma com luxo, com bobagens, com viagens, né? Mas não, eu sou uma prefeita que até a conta de celular, do celular que eu uso no ambiente de trabalho, eu pago com o meu salário. Eu não uso o carro da prefeitura quando eu estou em momento de lazer, quando eu não estou a trabalho da prefeitura. Eu ando no meu próprio carro, ando com meu marido, ou às vezes eu mesmo dirijo. Quer dizer, não tem cabimento, né? Aceitar que pessoas se achem no direito de usar redes sociais para atacar a minha honra como mulher, como cidadã. Não sou desonesta, né? Eu li esses dias pessoas me dizendo, mas então na vida pública tem que ser assim mesmo, tem que estar pronta para qualquer coisa. Não tem, não. Não tem, não. Nem todo político é corrupto. Eu não sou corrupta, eu não roubo, eu não deixo roubar. Eu não uso o recurso da prefeitura, os bens da prefeitura para benefício próprio, eu não deixo ninguém usar. Qualquer coisa que chega ao meu conhecimento de desvio de conduta, eu estou ali em cima, fazendo a investigação, punindo. O assunto teve repercussão. Então, assim, Muniz, não tenho como aceitar isso. Mas, né? prefeita, Não aceito, e boa justiça sempre. Mas muitas vezes pessoas assim, Sim. que vivem no anonimato, procura através aparecer. dessas agressões, pegar carona na sua popularidade. Olha aí! Mas alguns, Narciso, com os quais eu já estive, né, na mesa lá da Justiça... Ah, então a senhora vai nas audiências, não é apenas representada, não? Não. Não é uma coisa simples, por isso que eu digo que é uma decisão minha não aceitar. Agora, prefeita, por outras mulheres e por mim, prefeita, agora eu não aceito. foi algo tão Porque violento. Não é fácil, viu, não. prefeita? Você tem que ir numa audiência de conciliação, depois você tem que ir numa audiência de instrução. Não é simples. Perde tempo, você né? tem que estar lá. Prefeito, agora foi algo tão violento que até mesmo a oposição repudiou na terça-feira, na repercussão lá. Sim. A senhora já esperava esse comportamento deles ou foi uma surpresa? Para Dos mim mais críticos, foi uma, João Marcos, foi uma agradável surpresa receber dos vereadores a manifestação de repúdio, né, que recebi. E isso me alegrou muito, porque demonstra que nem tudo está perdido, né? As pessoas conseguem separar interesse político, partidário, da coisa da decência, do respeitar e do ser solidário ao outro que está sendo atacado. Ao mesmo tempo, prefeito, isso serve de exemplo para os que usam as redes sociais, que aquilo não é um campo livre, que se pode dizer o que quer. Exato. Isso como forma de desincentivar quem esteja querendo fazer a mesma coisa. Coloque na justiça. Eu não Continue colocando na justiça. Eu não consigo me desvincular da minha profissão. Eu sou eu sou pedagoga. Então eu não consigo me desvincular. Eu percebo o tempo inteiro que os meus atos, né, como gestora pública, como pessoa pública, eles estão sempre vinculados a uma tentativa de fazer com que aquela pessoa que está errando perceba que ela está cometendo um crime, não uma crítica, né? Isso, e eu faço uma observação. E é bom parar, porque tem um princípio que diz, Narciso, que uma mentira tantas vezes repetida acaba sendo tomada como verdade. Exato. Se não há um basta. Joseph Gelber, o marqueteiro de Hitler. Olha, eu tenho assim, tido uma sorte grande nesse processo, que o meu marido, o meu filho, os meus sobrinhos, são pessoas que me dão muito apoio, são sempre muito solidários, né? Mas eles não vão para o olho por olho, dente por dente. Eles não fazem isso. Eles sempre me dizem que na democracia, a pessoa tem o direito a se expressar, mas ela tem que ser responsável, né? E responsabilizada quando comete excessos, quando comete uma ofensa, uma injúria, né? Tem muito a ver com a sua personalidade. Tem muito a ver, sim. Tem. A senhora pode Concordo. alguém votar na senhora ou não votar na senhora, mas nem aos seus adversários é dado o direito de dizer que a senhora é uma pessoa indecente, que a senhora não é. Definitivamente a senhora não é.
Sim. Sim, isso eu agradeço aqui, Narciso, a solidariedade também, né, que vocês manifestam. Mas, assim, de verdade, não é algo que me abale a ponto de atrapalhar nas minhas funções, de forma nenhuma. Quem achar que vai conseguir me intimidar com essas ofensas, Ou desestabilizar. Né, ou desestabilizar, está perdendo tempo. Quem sai lá do Seringal São Luís, eu sempre digo isso, e chega até onde eu cheguei, certamente não é alguém que qualquer bobagem desestabiliza. Não é. Né? Já passei por muitas provações, privações, e não é isso que vai... E provocações, né? Que não é isso que vai... Não é uma provocação que vai me desestabilizar. É evidente que eu sou humana, né? E é claro que no momento em que você lê, você fica muito entristecido de ver como é que alguém se dá o direito, né, de achar que pode atacar a sua honra de forma tão gratuita como tem sido feito. Mas também isso é minoria. Eu também tenho recebido muita solidariedade, muita gente me enviando mensagens das mais variadas formas, quando também pessoas que me encontram e que fazem questão de manifestar solidariedade, reconhecer o empenho. Portanto, isso também não é a maioria, não. Isso não me abala, não. O trabalho tem que seguir. E o interessante, Narciso, é que a prefeita trata todas as insatisfações, as críticas, à altura, né, prefeita? À altura do que deve ser tratado. Tem que ser, né? Rapidinho, tem que ser. Eu lembro de um episódio que alguém fez um comentário falando da Operação Verão. Sim. E disse, prefeita Socorro Nery, a minha rua tal não foi asfaltada, não foi recuperada. Uhum. E a prefeita disse, a minha também não, mas ambas serão recuperadas. Foram. Normal, né? A pessoa estava, sabe, lembra naquela propaganda da Calói, do menininho que quer uma Calói? Então onde o pai, ele deixava bilhete no bolso do paletó, embaixo da xícara, por todo canto, né? O pai estava lá o bilhete do menino que ele queria uma Calói. Aquela pessoa fazia isso comigo, sabe? Em tudo que é propaganda, tudo que é publicação, post e tal, ela estava lá falando da rua dela. Tinha já também declaração de voto na internet. Aí chega um dia que você fala, né? Aí chega um dia que você fala, a minha também não. E àquela altura a minha também não estava. E a minha é um corredor de ônibus, né? Eu moro ali já bem vizinha do Adalberto Aragão, minha rua é um corredor de ônibus, ela também estava com buraco. Mas há uma programação. Muita gente também não consegue entender como é que isso se dá. Mas eu não aceito fazer, pode fazer a pressão que fizer, mas se a programação para fazer a sua rua for para o mês de outubro, ela só vai ser feita no mês de outubro. Não adianta. Eu não cedo a pressão. E eu sei que esse meu comportamento acaba trazendo também desafetos, né? Pedagogia com demagogia. Não, Narciso, de jeito nenhum. nosso tempo está estourado. Para finalizar, Narciso. De jeito nenhum. Não. Eu quero dizer, prefeita, Sim. muito prazer da gente conversar com a senhora. A gente esperava que íamos ter um debate neste nível, de franqueza e sucesso. Obrigada. Osmi? Para mim foi uma alegria enorme. Eu acho que é a primeira vez que eu estou vindo para o programa depois de ter assumido o cargo de prefeito. Ela não quis vir antes, porque você, quando ela foi candidata a prefeita, ela não gostou das suas intercessões. Mas olha isso. Acima de tudo, Narciso, eu sou muito amigo da família dela e da família dela. Então eu desejo só muito sucesso, porque o seu sucesso não é seu. É nosso que moramos em Rio Branco. Isso mesmo. Muito obrigada. Muniz. Muito obrigado, Tião. Muito obrigado, amigos aqui da direção. Márcio Nunes, que me deu mais essa oportunidade. Registrar aqui a presença da Antônia e da Juliane, as Mulheres de Preto, assessora da prefeita. Parabenizá-la por mais um prêmio. Né? Sim, obrigada. Primeiríssimo lugar na terceira edição do Prêmio Cidades Sustentáveis, com boas práticas. Né? Já tinha prêmios na questão da gestão democrática, transparência, na questão da educação, fiscal, na saúde fiscal, enfim, na questão da Previdência também. Foi um prazer recebê-la aqui e participar também do programa. Boa sorte. Obrigada. Prefeita Socorro Nery. Eu quero agradecer essa oportunidade, desse bom diálogo, né, essa boa conversa aqui com pessoas tão experientes e que tanto entendem, né, da nossa cidade. Quero dizer para quem está nos assistindo que eu vivo constantemente buscando encontrar soluções para os problemas da nossa cidade, buscando achar saída
para problemas que são inclusive históricos, né? E que não se resolvem num único verão, num único ano, de uma vez só. E sigo à disposição, sempre que sentirem que eu possa ter algo a dizer ou a debater aqui no Tribuna Livre, me convidem, que será sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Prefeito, em nome do Complexo de Comunicação Rio Branco, da TV Rio Branco, gostaria de agradecer a sua vinda ao programa e desejar sorte e sucesso na sua gestão. Que a gente Muito consiga obrigada. tratar de outros programas, Sim. falando apenas de resultados positivos e de ações que realmente transformaram a vida do povo rio-branquense aqui na nossa capital. Muito obrigada. Então, rapidinho, antes de encerrar. No domingo, além do reprise do sábado, no domingo, no Jornal Rio Branco e no riobranco.net, os detalhes aqui da entrevista da prefeita, tá bom? E externo também minha solidariedade a ela, já que eu não externei no Boa Noite Rio Branco, mas já fiz isso também na coluna. Tá certo. Obrigada. E com isso nós terminamos o Tribuna Livre desta sexta-feira, 20 de setembro, agradecendo sua audiência e relembrando, outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação. Para rever o Tribuna Livre, você basta acessar o site riobranco.net, mas ele também será reprisado amanhã.